Bem-vindos ao programa Business RS, o seu programa de negócios na TV. E muito obrigado por estarem sintonizados no programa de hoje. Hoje receberemos Juliano Córdova de Lima, diretor executivo da AC Digital, para falarmos sobre o futuro tecnológico e os certificados digitais. Para ficarmos por dentro do bate-papo, vem aí o quadro Entrando no Assunto. O futuro já chegou há muito tempo. As empresas já estão se adaptando ao universo digital e cabe ao colaborador se fazer presente nesse universo também. A importância de se estar presente em diversas plataformas é uma forma de reconhecimento no mercado de trabalho. Os certificados digitais transformaram-se na mais moderna ferramenta de autenticidade para marcas e patentes. Embora com grande adesão, ainda existem pessoas com resistências ao tecnológico, ao inovador e ao digital. Mas quanto antes adaptar-se, melhor será. A tecnologia não espera por ninguém. Empresas, colaboradores, todos estão imersos num grande universo digital, repleto de ferramentas, e quem melhor souber utilizá-las, sairá na frente. Para entendermos mais sobre certificados digitais, recebemos hoje aqui o Juliano Córdova de Lima, diretor executivo da AC Digital. Venha conosco e vamos falar de negócios. Ele é diretor executivo da AC Digital, empresa do ramo de tecnologia desde 1994, focada em soluções empresariais. O programa Business RS de hoje tem a honra de receber Juliano Córdova de Lima. Juliano, muito obrigado pela tua presença. Seja bem-vindo ao programa Business RS. Obrigado, Ronald. Obrigado, é um prazer estar aqui. Acho que é um privilégio. Eu falo para... Hoje a minha mãe, falei para ela, mãe, vou dar uma entrevista. É uma realização de um sonho. São, na labuta, aí, 17 anos já de profissional. Chegar até esse momento aqui é realização pessoal. Muito obrigado pelo convite e alegria enorme estar aqui, trocando essas palavras contigo. Ótimo. Para quem não sabe, o Juliano trabalha nessa área de tecnologia, mas como vários amigos aí ao longo da minha jornada de coaching, ele também foi meu aluno, fez a formação e um grande executivo, e hoje nós vamos bater um papo aqui sobre certificação digital. Juliano, para começar, o que é a tal de certificação digital e para que ela serve? Bom, sabe que essa é uma pergunta que até hoje eu fico me questionando, eu não deveria receber mais ela. O certificado digital no Brasil existe, pasmem, há 16 anos. Ele nasceu em 2002. Então, certificado digital, para ser resumido, ele nasceu no Brasil para duas coisas, para acesso e para assinatura. Então, primeiro ponto que eu sempre falo quando eu ter a oportunidade de dar uma palestra, eu falei em Rondônia para 350 alunos de contabilidade, o que nós vamos sair daqui acordando é que certificado digital é um documento. Assim como é uma CNH, assim como é uma identidade, assim como é um passaporte. Assim o governo entende. Então a atividade de certificação digital no Brasil, ela é regulada pelo Instituto de Tecnologia da Informação, que é um órgão vinculado à Casa Civil, justamente por entender que certificado digital é um documento oficial do Brasil. Olha que interessante, porque o que a gente nota é que há muito desconhecimento ainda no mercado, né? Se fala muito em mundo digital, mas quando se fala em certificado digital, muita gente não sabe o que é. Quais são os profissionais que mais usam? Quando eu falo que eu trabalho com certificado digital, eu falo que eu vou ter o sonho de todos os profissionais da minha empresa no churrasco de domingo poder falar assim, eu trabalho com certificado digital, e não receber a pergunta, é diploma? O que é isso? Então, na verdade, o grande público hoje, o grande impulsionador da certificado digital no Brasil são os contadores. São eles que utilizam no seu dia a dia justamente porque os órgãos de controle, Receita Federal, Ministério do Trabalho, IBAMA, todo e qualquer órgão de controle do Estado brasileiro hoje exige em 99% de suas transações certificado digital como único acesso de segurança. Então foi substituído a assinatura física, foi substituído diversos tipos de assinaturas, existia uma assinatura em disquete, qualquer tipo de assinatura para acessar ou para fazer entregas de declarações obrigatórias do governo, hoje são assinadas via certificado digital.
Olha que interessante. Como é que está o mercado de certificação digital no Rio Grande do Sul em relação ao Brasil e ao mundo? A certificação digital ela não é exclusiva do Brasil, ela existe mundialmente. No entanto, o Brasil adotou o padrão europeu, mais especificamente o modelo alemão de certificado digital. Nos Estados Unidos, por curiosidade, como a metodologia lá de negócio é diferente, nos Estados Unidos cada estado tem o seu modelo de certificação digital. Já no Brasil, não. Um ente, que é o ITI, garante a cadeia toda de certificação digital, como é na Europa. Hoje, no Brasil, atualmente, tem entre 7 milhões e meio e 8 milhões de certificados ativos. Mas há uma lacuna muito grande. O ITI estima-se que até 2021 serão emitidos 40 milhões de certificados digital no Brasil. Nossa, então tem um mercado gigantesco aí. Com certeza. É um mercado de escala muito grande, principalmente porque deve atingir 100% das pessoas físicas, tá? Todo e qualquer profissional que entrega a declaração de imposto de renda vai ter que assinar com o certificado digital. A Receita Federal está lançando agora em dezembro, em comemoração aos seus 100 anos, a possibilidade de acessar o ECAC, que é o aplicativo de consulta, via celular, com o certificado digital. Se quiser abrir uma empresa hoje no Rio Grande do Sul, tem que ter um certificado digital antes. A Junta Comercial do Rio Grande do Sul ela é 100% digital. Não existe mais assinatura em contrato social. A assinatura é só via certificado digital. Olha que interessante. E me diz uma coisa, Juliano, a pessoa que quer ter um certificado digital, o que ela faz? A quem ela se dirige? Quem ela procura? Como é que é o processo? Vamos lá. Ela tem que se dirigir a uma unidade de atendimento de uma autoridade de registro. Então, a certificação digital, a hierarquia, ela é dividida entre autoridades certificadoras e autoridades de registro. As autoridades certificadoras são as que detêm o certificado digital, e as autoridades de registro são quem faz a entrega e o atendimento ao público. Mas a tua empresa ela é focada em quê? Ela tem os dois credenciamentos. Os dois credenciamentos. Ela é uma autoridade certificadora, ela detém o certificado digital e ela também tem 5 autoridades de registro aqui, nossas, e mais 14 no Brasil todo. Hoje nós somos 242 unidades no Brasil, tá? Que entregam o certificado digital. Ela tem que se dirigir até uma unidade de atendimento, fazer a aquisição primeiro do produto, apresentar os documentos obrigatórios de acordo com o produto que ela está solicitando. Esses documentos são analisados primeiro por um analista. Após essa análise, ele vai para uma central de verificação. A nossa empresa tem 32 pessoas numa central de verificação, fazendo a análise para ver se esses documentos podem ou não ser validados e entregue o certificado digital para o cliente. Que interessante. E em quanto tempo é expedido? Em torno de 30 minutos. 30 minutos? 30 minutos. É tão rápido assim? Muito rápido, 30 minutos. Vamos dizer que para não ser tão preciosista? Em 1 hora. 1 hora. 1 hora. Às vezes tem fila, às vezes essa central de verificação, porque, por curiosidade, como a gente atende o Brasil, no Acre hoje nós temos 3 horas de diferença e a gente tem unidade no Acre, né? Entendi. Que legal. Juliano, o nosso papo está excelente, nós vamos para um rápido intervalo comercial, lembrando que esse programa tem o patrocínio da Sociedade Gaúcha de Coaching, líder em mercado de formações presenciais de coaching desde 2016 e treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Voltamos já já. Sociedade Gaúcha é líder em formações presenciais de coaching. Maior número de sessões práticas do Brasil. Quase 2.000 alunos formados no Rio Grande do Sul. Turmas com no máximo 25 participantes. Presente em mais de 20 municípios do Rio Grande do Sul. Para saber mais, acesse sgcoaching.com.br. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí! Treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos, baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Voltamos com o programa Business RS de hoje, recebendo Juliano Córdova de Lima, especialista em certificação digital. Juliano, quando é que surgiu a tua empresa, a Ser Digital, né? E o que motivou ela a entrar nesse segmento? A Ser Digital, na verdade, ela é um braço da Acertcom, que nasceu em 94, prestando serviço de soluções para escritório de contabilidade do interior do Rio Grande do Sul.
E a gente costuma falar que seria fácil hoje contar uma história linda de sucesso e dizer que a gente planejou passo a passo, mas não. Todo empresário sabe o quão difícil é a caminhada de sair da base e se tornar uma empresa com uma estrutura hoje nacional como é a nossa. Quantos funcionários? Hoje são 142 funcionários diretos. E surgiu, na verdade, de uma necessidade de atender a classe contábil e de uma provocação da concorrência. Eu poderia dizer que a somatória dessas duas coisas foi a nascente. Foi em dezembro de 2010 nós começamos o projeto de certificação digital. Em 1º de julho de 2011 a gente emitiu o nosso primeiro certificado digital. Então faz 7 anos e meio que a gente está nessa labuta da certificação digital aí no Brasil todo. Que legal. Juliano, uma pergunta que não quer calar, até porque é impressionante que em épocas de eleições, apesar do Brasil já estar usando a urna eletrônica há mais de 20 anos, o questionamento que se faz é o seguinte: o que garante o sigilo, por exemplo, de um certificado digital? Como é que é trabalhada essa questão dos algoritmos, enfim? Eu costumo falar, né, brincando, que certificado digital é usado desde a Roma Antiga por Júlio César. Tá? Certificado digital ele é, na verdade, uma criptografia. Então, quando a gente fala em criptografia, ele é uma mensagem que só as duas partes que estão se comunicando podem entender. Quando eu falo que Júlio César usava criptografia, é porque ele mandava carta criptografada para seus generais, então para que só eles entendessem a mensagem. Lógico que era uma criptografia, o que a gente chama de simétrica, ou só um tipo de criptografia. A certificação digital ela é uma criptografia assimétrica. Nem nós, como autoridade certificadora, a partir do momento da expedição de um certificado digital, nós não temos mais acesso a esse certificado. Ele é a união de um pedaço de uma chave pública, que seria a nossa chave pública, mais dados sigilosos do cliente. Então, não existem dois certificados iguais. Se emitir um certificado agora e um daqui a 1 segundo, esses certificados eles já têm hashes diferentes e eles já têm conjunções de algoritmos diferentes. Interessante isso. Tu me deu um gancho para fazer a próxima pergunta. Existem tipos de certificados diferentes? Existem tipos de certificado digital, assim como existem pessoas físicas e pessoas jurídicas, existem certificados digitais para pessoas físicas e certificados digitais para pessoas jurídicas. Além, lógico, de certificado digital. Você sabe quando vocês olham lá no site aquele cadeadinho verde lá embaixo? Esse site tem um certificado digital embutido nele. É um certificado digital de servidor, um certificado digital de site, tem certificado digital para equipamento. O Inmetro agora, faz 2 meses, aprovou uma instrução normativa, todas as bombas de gasolina do Brasil terão que ter um certificado digital embutido nela. Então, o certificado digital, como eu falei, ele é para acesso e para segurança. Essas são as duas grandes medidas que se utilizam com o certificado digital no Brasil. Que interessante. E me diz uma coisa, como é que a tua empresa está vislumbrando aí o crescimento dela, né? Porque, pelo que nós falamos até no primeiro bloco, nós temos aí um vasto caminho pela frente. Quais os planos de vocês para 2019? Nós temos um plano de crescimento nos próximos 3 anos. No entanto, a certificado digital, por ele ainda, e isso é uma coisa que é muito interessante, ele ainda não é lei no Brasil. Ele está instituído por uma medida provisória de 2002. Então, a gente deve brigar no próximo ano para que ele vire lei, para que tenha uma segurança maior de empresas fazerem investimentos, mas nós estamos almejando atingir aí até o final de 2021 no mínimo o dobro, tá, de certificados que a gente emite hoje. Hoje o nosso número é a gente vai atingir 100 mil certificados agora em dezembro, emitidos esse ano. Quantos? 100 mil. Poxa, em bastante. Dezembro. Sim. Hoje o último número que eu peguei lá foi 96 mil e alguma coisa. Então lá pelo dia 18, 19 de dezembro a gente deve atingir os 100 mil certificados. E a gente quer fazer até final de 2021 200 mil certificados no ano. No ano de 2021. Então... E me diz uma coisa, até para o nosso público também entender, o certificado vocês emitem, ele é uma ferramenta digital, como você já explicou, mas tem um papel que comprova que você possui um certificado digital, é isso? Perfeito. Ele tem um termo de titularidade. E nesse termo de titularidade estão todas as regras de utilização, de guarda. E uma coisa muito importante que a gente sempre fala, ele é um documento de posse exclusivamente do proprietário, tá? Esse documento ele não pode ser entregue para terceiros, ou ele não deve ser entregue para terceiros. Eu não posso emprestar para alguém ou repassar isso? Boa pergunta que tu fez. Certificado digital ele tem um pilar, que é o pilar chamado do não repúdio dentro dele.
qualquer operação efetuada com certificado digital, ela não pode ser repudiada, tá? Hoje se falsificarem... Isso perante a justiça, perante qualquer órgão, validade jurídica integral. Integral. Tá? Integral. Então, se alguém hoje roubar minha assinatura e falsificar um contrato ali, eu consigo ir na justiça e dizer que não fui eu que assinei. Se eu emprestar meu certificado e alguém fizer uma operação, eu não consigo, porque ele é não repudiável. Esse é um dos 4 pilares da certificação digital no Brasil. E aí, quando a gente fala em por que é seguro, eu costumo falar o seguinte, pessoal, a Receita Federal hoje só aceita certificado digital em suas declarações. A Caixa Econômica só aceita certificado digital. O IBAMA só aceita certificado digital. Eu acho que essa é a principal prova de que certificado digital é um mecanismo de segurança de assinatura assim no Brasil. Que fantástico. E a tecnologia hoje que nós temos disponível, ela dá suporte para isso? Nós temos alguma defasagem em relação à Europa, Estados Unidos? Como é que tu enxerga esse lado? Pelo contrário, o Brasil é modelo em certificação digital no mundo. Vários países menores já estão copiando o modelo de certificado digital. Uma curiosidade da certificação digital é que todas as empresas de certificado digital, autoridades certificadoras, elas têm que ter 2 salas cofre de banco, tá? Os nossos servidores, eles têm que estar dentro de salas cofre de banco, com 4 níveis de segurança, assim como são as instituições financeiras, para que pode acontecer uma calamidade e as garantias dos servidores vão estar lá. Juliano, me ocorreu uma outra pergunta. E se por acaso eu perco o documento que comprova que eu tenho um certificado digital, o que acontece? Eu te faço uma outra pergunta te levando à reflexão para a gente chegar à resposta. Se tu perderes a tua CNH, tu tem que fazer o quê? Eu tenho que fazer uma segunda via. É certificado digital. Perder um certificado digital não existe, eu não consigo recuperá-lo, tá? Ele naquele momento, tu tem uma obrigação de ir até uma unidade de atendimento ou até da tua casa. Mas não existe segunda via, não, então? Tu tem que revogar o teu certificado digital. Tu revoga ele, obrigatoriamente. Tá, e eu preciso ir na autoridade policial ou não? Não, numa autoridade onde tu emitiu o teu certificado. Tá. Ou da tua residência na internet. Tu tem um link de revogação. Revoga para que ele perca os poderes naquele momento. E vai ter que fazer um novo documento. Um novo certificado digital. Entendi. Nosso bate-papo está excelente. Eu acredito que está sendo muito esclarecedor para o nosso público. Nós vamos a um rápido intervalo comercial e voltamos já já. Sociedade Gaúcha é líder em formações presenciais de coaching. Maior número de sessões práticas do Brasil. Quase 2.000 alunos formados no Rio Grande do Sul. Turmas com no máximo 25 participantes. Presente em mais de 20 municípios do Rio Grande do Sul. Para saber mais, acesse sgcoaching.com.br. O que fazemos em vida ecoa na eternidade. Vem aí! Treinamento vivencial Guerreiros Não Nascem Prontos, baseado na obra de José Luiz Terron. Venha vivenciar 3 dias de imersão total. Desperte o guerreiro que há em você. Acesse desperteseuguerreiro.com.br e saiba mais. Voltamos ao programa Business RS de hoje, recebendo Juliano Córdova de Lima, especialista em certificação digital. Juliano, quando vocês começaram a ser digital, esperavam que fossem chegar nesse patamar que a empresa está hoje? Não, de nenhuma forma. O Sidney, que é nosso presidente aqui, deixo um abraço para ele por ter me proporcionado esse momento também de estar aqui. Ele tem uma frase muito legal, ele fala: do milho ao milhão ao milharal. Isso não em números, mas em construção principalmente de uma maturidade de empresa e de eu poder atender. Eu tive a oportunidade de estar no Acre, em Rondônia, em Roraima, em Manaus, com a certificação digital. Então, para nós é um privilégio hoje estar presente em 21 estados do Brasil, com 242 unidades, mas nada disso foi planejado. Assim como é a luta do empresário brasileiro, estamos aqui, foi construído. E nesse momento estamos planejando um 2021, sim, aí com muito mais maturidade, com planejamento estratégico, mas chegar até aqui foi uma conjunção daqueles fatores: persistência, sorte, muita vontade, desejo,
Acho que... necessidade do mercado também, perfeito, né? Perfeito. Acho que... E Juliano, vocês atuam especificamente só na área de certificação digital, atuam em outras frentes ou pretendem atuar em outras frentes ligadas à tecnologia? Sim, não, nosso grande negócio, nosso grande business é atuar com soluções para contadores, para escritórios de contabilidade, para que eles tenham a vida facilitada para propor soluções aos seus clientes. A gente imagina que assim a cadeia vai funcionar de forma mais tranquila. Então, nós temos produtos na área de tecnologia, de inteligência societária para escritório de contabilidade, de inteligência fiscal para escritório de contabilidade. Estamos desenvolvendo ferramentas aí de inteligência para emissão de nota fiscal para 2021, para empresários, micro e pequeno empresários e contadores. Atuamos também no ramo de marcas e patentes, com ferramenta para micro e pequeno empresário. Então, o nosso nicho é a tecnologia provendo soluções que facilitem a vida, principalmente de escritórios de contabilidade. Há quem diga, né, com todas essas evoluções tecnológicas e disruptivas que nós temos vivido aí ultimamente, que algumas profissões vão desaparecer do mapa. Eu já li em algum lugar que uma profissão que vai ser afetada é justamente o foco principal da tua empresa, que são os contadores. Como é que vocês enxergam isso, ou é uma visão errada de quem vive com esses profissionais? Não, é uma visão correta, mas principalmente no quesito não preparação. Não que a profissão contábil desapareça, pelo contrário, ela vai ser muito mais valorizada, mas o contador que será valorizado é o contador que vai estar próximo do seu cliente. Tá? Os clientes não vão desaparecer, então se temos hoje no Rio Grande do Sul 9 mil escritórios para X mil empresas, as empresas continuarão a existir. Pode diminuir sim de 9 para 7 mil, nós estimamos que sim, porque tem escritórios que infelizmente não vão se adequar à tecnologia, a enxurrada de tecnologia, a enxurrada de obrigações legais, a exigência de formação profissional mais qualificada, mas sim, nós esperamos que vai haver uma redução de profissionais, no entanto os empresários continuarão lá e terão que ser atendidos e os contadores terão que ter cada vez mais soluções para ver. Vai ser aquela separação normal do mercado, né, Juliano? Quer dizer, aqueles que tiverem efetivamente mais competência para se manter, vão se adequar à tecnologia e vão seguir em frente. Aqueles, infelizmente, talvez os menores, sem uma estrutura mais robusta, esses talvez vão perecer. Né? A gente costuma dizer, aqueles que não quiserem acreditar que a tecnologia e as obrigatoriedades legais chegaram, não vão se adaptar, mas a notícia ruim é essa, é que chegou. Nós somos hoje reféns da tecnologia. E a gente precisa se adaptar a isso. E se adaptar não quer dizer fazer o que nos mandam, e sim procurar soluções que a gente possa tirar proveito e transformar o nosso negócio em algo de maior escalabilidade, de maior velocidade. E eu costumo sempre falar assim, o grande ativo que nós temos na mão é relacionamento. Então, que a gente use a tecnologia para nos relacionar cada vez mais com o nosso cliente. Esse é o nosso grande feeling lá. Enxergar a parte positiva, né? Perfeito, perfeito. E não a parte negativa. Juliano, como é que vocês, claro, pelo que tu narrou até agora, vocês tiveram um crescimento fantástico e continuam tendo, né? Mas como é que o Juliano executivo viu o cenário empresarial em 2018, né? E quais as perspectivas aí para o ano que se aproxima? Eu procuro sempre fazer uma análise muito tranquila. Então, eu acredito que o que estava errado era o que vinha acontecendo. Existia uma mentira no mercado, e isso não é uma crítica a nenhum tipo de governo, pelo contrário, eu tenho um viés popular muito grande, mas eu acredito numa sociedade em que as coisas funcionem da forma como tem que funcionar. Então havia uma disfunção, e acho que a gente vai passar por uma correção natural. E eu ouvi até num outro programa teu falando que a crise na verdade é uma oportunidade da gente se reinventar, e acreditamos nisso. A gente costuma ter pontinhos para falar lá, a gente não viu crise nenhuma acontecer. Uma, porque a gente atua no campo da obrigatoriedade, duas, porque a gente não prestou atenção. Se ela aconteceu, a gente não prestou atenção nela. Nós estávamos preocupados em como melhorar o nosso produto, como atender melhor o meu cliente. Essa era a nossa preocupação diária. É interessante isso que o Juliano está falando, para você que nos acompanha e nos assiste, que não é o primeiro executivo, o empresário que vem ao nosso programa justamente falar sobre isso, né? Que a crise existe para quem olha para ela e dá dimensão. Claro que aqui nós não estamos tapando nenhum sol com a peneira, né, Juliano? Perfeito. Uma situação conjuntural é óbvio que ela existe,
mas depende o olhar que você dá para isso, né? Tem aquele ditado que eu gosto bastante que diz que na crise uns choram, outros vendem lenços, né? Perfeito, acho que essa é uma teoria e existem tem várias formas de pensar isso. A nossa é essa, é que a gente preferiu se reunir lá e pensar como a gente poderia melhorar, como a gente poderia ter pessoas ao nosso lado em que a gente admire. Esse é o nosso grande foco da empresa. Lutar contra a submissão e admirar todo mundo que está ao nosso lado. Esse é o nosso foco. Ter um time qualificado. Então a gente procurou focar nisso, focar bastante nisso e tá dando certo. Muito certo. Bom. E perspectivas de crescimento para 2019? Esperamos que sim, que o mercado passe a ter uma retomada boa, que o empresariado passe a de fato acreditar mais, porque a economia na verdade ela é neurológica. No momento em que o empresário acredita mais, ele investe mais, ele dedica mais tempo, ele dedica mais recursos. Então é isso. Aí passa a existir um otimismo, né? Sem dúvida. E esse otimismo ele é uma corrente. No momento em que um puxa essa corrente, pode ter certeza de que vai haver uma debandada de opções aí. A gente espera um 2019 com certeza muito mais profícuo que 2018. Perfeito. Dentro dessa linha, então, essa parte final do nosso programa, nós sempre abrimos para os nossos convidados a dar uma mensagem para o nosso público. Fica à vontade, a palavra é tua. Pessoal, é uma honra, um prazer estar dividindo com vocês esse pouquinho do conhecimento da área de certificado digital. Foram 7 anos aí diariamente falando sobre isso, podendo estar aprendendo também. E fora a área da certificação digital, a mensagem que eu queria deixar para vocês era: a minha avó me ensinou a ler com 4 anos, e ela me disse que isso seria um diferencial para mim. Eu, como profissional, como executivo de mercado e como profissional da Cedital, principalmente, são 12 anos lá dentro, se eu pudesse deixar um recado para vocês que estão assistindo, era: acreditem, eu vim da periferia, eu tenho 2 filhos hoje, e o único recado que eu digo para eles é assim: cara, quando alguém disser para vocês que isso não dá para fazer, vocês vão ir para casa e vão perguntar para mim: pai, ele me disse que não dá para fazer, vamos achar um jeito de fazer. Então enfrentem, levantem a cabeça, acordem todos os dias e principalmente o que a gente fala muito lá na SGC, né? Tem um propósito. Sem propósito, eu costumo brincar com o meu pessoal lá que somos zumbis. Acordamos todos os dias de manhã sem saber o que a gente está fazendo. Eu procuro todos os dias primeiro acordar e agradecer a Deus e dizer e procurar o meu propósito. Qual vai ser o meu propósito de hoje? Qual é o meu propósito de estar vivo? E deixar para vocês aqui, é um período natalino, é um período de festas, é um período de desejar muita paz, muita prosperidade, muito amor, que a gente possa ter um 2019 de mais amor no coração. Eu aprendi com o Ronald uma filosofia do Ubuntu e ele sabe o quanto isso fez diferença na minha vida. Então eu sempre deixo a mensagem: ninguém é feliz sozinho, ninguém ama sozinho. Então nós nascemos para viver em comunhão, para compartilhar. Seja uma borboletinha, que nem naquele filme lá da batida de asa da borboleta, que leva essa mensagem para frente. Muito obrigado a todos e é um prazer enorme estar aqui. Juliano, muito obrigado pela tua presença, foi uma honra ter te recebido aqui, tenho certeza que agregou muito valor para o nosso público. E quero agradecer a você, telespectador, que está nos vendo e sempre nos acompanha. Todo domingo às 23h30, um programa inédito para você. Fique conosco e vamos falar de negócios. Até o próximo. Até lá.